Podendo sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Você está num tempo e você está num templo onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Se você está aqui, se você veio, é porque seu coração é desejoso de ouvir a palavra de Deus, de ser tratado pela palavra do Senhor, de ser ministrado por essa poderosa palavra. Só que isso só fará completude na nossa vida quando nós abrimos totalmente o nosso coração. Nós não estamos aqui como espectadores, nós estamos aqui como adoradores do Senhor. Nós estamos aqui com vontade de ouvir do Senhor, com vontade de ser ministrado, trabalhado na sua palavra. Essa é a minha vontade. Estou aqui ministrando, mas o meu desejo é que o Senhor fale sempre no meu coração. A sua cruz me libertou, representa a palavra de Cristo que se tornou viva pela morte e ressurreição dele. É que nos liberta, é que nos dá uma nova história, é no que nos dá uma nova sustentação na nossa vida. Por isso, eu quero te falar nesta noite, se entregue plenamente ao Senhor. Não sei se você orou neste tempo, pedindo ao Senhor, Senhor, dá um direcionamento na minha vida através da tua palavra, que sua palavra encontre espaço no meu coração. O Senhor conhece a demanda ou as demandas que eu tenho enfrentado na minha vida. O Senhor sabe como é que eu estou. Por isso, Senhor, fala no meu coração. Se você não fez essa oração, eu vou te pedir neste momento que você a faça. Ore ao Senhor, recline a sua fronte, ore ao Senhor e diga: Pai, obrigado por estar aqui. Obrigado, ó Deus, por ter esta condição de vir adorar o seu nome. Mas isso para mim não basta, eu quero ser alimentado por sua palavra. Ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, porque o Senhor tem nos dado condições, forças, para vir ao templo, e juntos, como irmãos, como igreja, adorarmos o teu santo nome, ouvirmos a tua palavra. Mas agora, neste tempo, ó Deus, nós pedimos um mover tremendo do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. Nós oramos ao Senhor, abrindo o nosso coração, pedindo ao Senhor que o Senhor fale e que nós recebamos o que o Senhor está a falar aos nossos corações. Que o Senhor nos quebrante, que o Senhor fale profundamente e que nós tenhamos condições de, através da tua palavra, nos render diante do Senhor. Obrigado, Pai, por este tempo, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 37, profeta Ezequiel. A porção que nós vamos trabalhar nesta noite, ela se encontra entre Ezequiel 31, versículo 1 ao 14, mas só leremos o versículo 11 nesta noite, nesta oportunidade. E diz o texto sagrado, versículo de número 11:
Então lhe disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Vou repetir a parte B. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. O que é que o Espírito Santo de Deus mais deseja? É que a gente abra o nosso coração, como dito, e se prepare. Porque essa em especial é uma palavra muito forte. E por ser forte, o Espírito Santo quer falar fortemente sobre sua vida. Você que nos acompanha virtualmente, permita também que o Espírito Santo do Senhor trabalhe, e trabalha como? Quando nós damos lugar de todo o coração em nosso ser. Essa porção da palavra de Deus, ela trata dos ossos secos, a nação de Israel e a nação de Judá. Hoje eu estive pela tarde meditando sobre essa porção. E muitos irmãos já conhecem, esse texto é um texto bastante trabalhado. Mas eu quero trazer, dentro da direção do Espírito Santo, alguns pensamentos que vão ajudar você na restauração da sua vida. Eu gostaria que vocês pensassem comigo, o que são ossos secos? Certamente não é uma estrutura orgânica do nosso corpo que aqui está querendo tratar especificamente. Apesar de um dia nós morreremos, nossos ossos se tornarão secos e se tornarão pó. Isso é natural. Mas essa figura, ele quer dizer para nós o que é que se trata de ossos secos na nossa vida. Talvez você não tenha pensado nisso, mas eu quero dizer para você que é a perda total do sentido de uma vida. Quando uma vida perde o seu sentido, quando uma vida perde a sua graça, quando uma vida perde o seu propósito, ela se torna o quê? Ossos secos. É a perda da esperança. Quando nós perdemos a esperança, a razão do nosso viver, nós nos transformamos em ossos secos. Uma vida sem vida, uma vida sem alegria, uma vida sem contentamento. Isso são ossos secos. E eu queria e quero perguntar para você nesta noite. Você já se sentiu como ossos secos? Você já passou tempo ou está passando tempo da sua vida nessa condição? Uma vida sem sentido, uma vida sem esperança, uma vida sem alegria, uma vida sem contentamento, uma vida sem direcionamento. Os contemporâneos nossos, os nossos irmãos do passado, a nação de Israel, a nação de Judá, eles passaram e se encontraram, e se encontravam no vale de ossos secos. Lendo esse texto, e depois você lê em sua casa com toda calma, ele, no seu contexto, no seu resumo, ele trata dessas duas nações, os crentes do passado, aquele povo
povo da promessa chamada por Deus. Aquele povo entrou num nível de desobediência. Aquele povo entrou num nível de distanciamento de Deus. Aquele povo entrou num processo relacional também de conflitos. Entre eles, eram irmãos que viviam em conflitos, nação de Judá e a nação de Israel. Aquele povo também padecia do levante de novas nações, novos impérios, que o Senhor lhe levantava, como levantou a Babilônia, para levar aquele povo para o cativeiro. A nação, ela vinha debaixo de uma palavra do Senhor, por força disso, que eles iriam padecer no cativeiro babilônico por 70 anos. 70 anos são quase 2 gerações. Alguns historiadores falam, todos nós já ouvimos falar no Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Diz que o segundo maior sofrimento da nação de Israel foi o cativeiro babilônico, para vocês terem ideia. Como aquele povo sofria por força da sua desobediência, caiu por consequência nesta palavra de Deus profetizada por Jeremias, de que eles passariam 70 anos no cativeiro. Naquela época, foi destruída a cidade de Jerusalém, o templo foi destruído, todo o povo de boa qualidade, os jovens, as pessoas saudáveis, aqueles que tinham condições intelectuais melhores, foram todos levados para a Babilônia. Só ficou na Babilônia refúgio. O templo construído por Salomão 300 anos antes foi destruído, ficou em ruínas, os portões arrebentados, só tinha miséria e fome em Jerusalém. O referencial de adoração daquele povo era o templo. E eles estavam numa terra estranha, em sofrimento, distante de Yahvé, o Deus, o nosso Deus, e eles não podiam adorar ao Senhor. Era um tempo de sofrimento, um tempo de angústia. Não há registro no texto sagrado, como aconteceu no Egito, que eles eram escravos, que eles eram maltratados, que eles passavam fome. Não, eles tinham tudo. Eles tinham boa alimentação. Tinham liberdade. Mas aquele povo estava no cativeiro. E aquele cativeiro, como diz o texto sagrado, lhes trouxe tanto sofrimento, que aquela nação, aquele povo ali se tornou sem esperança, uma vida sem sentido, uma vida cheia de tristeza, uma vida cheia de falta de expectativa. Aquele povo estava padecendo. E eles mesmos disseram, como destaca o versículo 11, eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Aquele povo, se você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 134, ele faz a mesma referência. Aquela nação que gostava de cantar, gostava de se alegrar, de cantar salmos ao Senhor quando ia ao templo. Aquela geração estava triste. Diz os Salmos 134, a partir do versos 2.
às margens do rio da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, lembrando da terra deles, lembrando do templo, lembrando da terra de Jerusalém, a terra santa, lembrando dos seus irmãos, lembrando dos seus pais, lembrando daqueles que foram deixados para trás como expurgo, como gente sem valor. Nos salgueiros que lá haviam, que eram árvores que choram, eram árvores frondosas, pendurávamos as nossas harpas. Pararam de cantar, os seus instrumentos ficavam pendurados, porque não havia mais alegria. Eles estavam ressequidos, sem vida, sem alegria. Pois aqueles que nos levaram cativo, o povo da Babilônia, nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-vos alguns dos cânticos de Sião, como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terras estranhas. Aquele povo tinha uma oportunidade deveras importante, que o próprio povo da Babilônia, os ímpios, queriam ouvir as canções da nação de Israel, onde exaltava o Deus de Israel, e aquele povo não tinha ânimo, porque a tristeza, o vazio, dominava os seus corações, eles estavam totalmente secos, sem vida. Aquela situação, como narrado aqui de forma breve, demonstra desesperança, dor, tristeza, falta de expectativa, vidas sem sentidos. Os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. O Senhor chama o profeta Ezequiel e lhes dá uma visão, conhecendo todo o sofrimento que aquela nação passava. Chama Ezequiel aí, nessa narrativa toda, do capítulo 37, e lhes concede uma visão do vale de ossos secos. Vocês já imaginaram um vale? Um campo imenso, com uma estrutura de ossos ressequidos sem vida. Essa é a construção na sua mente. Mas o Senhor quer falar outra coisa. Imagine uma nação, dois povos, Israel e Judá, ali no cativeiro. Milhares de pessoas, sem vida, sem alegria, sem contentamento, entristecidos, vidas secas. E essas mesmas vidas secas são representadas por muitos que são da igreja do Senhor, que foram salvos pelo sangue de Cristo, que conhecem os princípios básicos da palavra de Deus, que até cantam, que até exaltam o nome do Senhor, que até glorificam o nome do Senhor. Não é narrativa verbal, mas os seus corações estão frios, sem vida, sem espiritualidade, estão opacos. Nesta noite,
Talvez muitos aqui estejam se sentindo assim. A sua história de vida tem te levado a assim caminhar. Por pouco ou por muito tempo. Mas até quando a gente vai se limitar a isso? Aquele cativeiro foi de 70 anos e um dia acabou. E você não pode, presta bem atenção, não permita que esse cativeiro, que talvez exista na sua vida, na vida de você que nos acompanha virtualmente, ele se protraia no tempo e você viva uma vida nessa condição. Nós iniciamos a palavra nesta noite falando da necessidade de nós buscarmos quebrantamento de coração. Você está numa reunião de adoração ao Senhor. Você foi motivado a vir aqui para ouvir ao Senhor. E o Senhor, Ele está falando. Ele está dizendo para vocês, para mim nesta noite, que hoje chegou o dia de começar a restauração na sua vida. Amém? Posso ouvir um amém com vida? Amém. Vamos sair do vale de osso seco? Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor, Ele é a porta da restauração das nossas vidas. Talvez você não esteja vivendo uma plenitude de sequidão, mas você está num processo muito forte de sequidão. Talvez você diga que eu tenho fé, ainda existe fé no meu coração, mas você não consegue manifestar essa fé. Talvez você diga que ama a Deus, mas o seu coração não é aquecido quando fala de Deus. Talvez você queira servir a Deus, mas o seu servir é mecânico, é religioso. Não é por amor, não é por espontaneidade, não é por gratidão a Deus. Por isso, irmãos, essa palavra dita pelo Senhor àquela nação, dando ao profeta Ezequiel uma visão do que só Deus sabia. O que estava no coração daquela nação, daquele povo ressequido. E a primeira lição que eu aprendo aqui é que nós não podemos esconder nada de Deus. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. A gente não pode, não deve esconder nada de Deus. E mesmo que a gente assim o faça, o Senhor nos conhece. O Senhor viu e levou a sua visão ao profeta. O Senhor sabia o que acontecia com aquela nação. O que é que nós podemos pensar, meus irmãos? Que o Senhor é ciente de todas as coisas. Versículo 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e a palavra é mais dura ainda, diz, e estavam sequíssimos. O Senhor sabe de todas as coisas. Lembra que
quando nós estamos secos, por dentro, na nossa vida espiritual, nós estamos secos por fora. Não tem jeito. Por mais que você queira maquiar sua vida, você está seco por fora. Talvez você use a máscara da hipocrisia, que quer dizer, numa tradução do grego, usando máscaras para outros. Mas para Deus, Ele sabe da sua real situação. E isso nos faz lembrar e devemos perseverar nisso, que você tenha certeza que quando eu escrevi esse texto, a gente tem que perceber que Deus vai além. Ele sabe que nós estamos secos, mas Ele também sabe por que é que nós estamos secos. Presta atenção cá. Ele sabe que nós estamos secos, mas Ele também sabe por que é que nós estamos secos. Eu imagino aqui, minha esposa gosta muito de jardim, né? E tem tempo que a gente vê as flores desabrochando, e tem tempo que flores não desabrocham, ficam doentes. E tem uma ilustração que diz que um jardineiro, no seu jardim, ele estava esperando algumas flores desabrocharem. E passado o tempo, aquele fato não ocorreu. E ali ele começou a perceber o que estava acontecendo, e quando abriu aquele broto, estava cheio de insetos, vermes, consumindo aquela estrutura. O Senhor nos chamou e nos colocou num jardim. Quem é que gosta de jardim aqui? Você pode não gostar, mas quem acha bonito o jardim? Você não gosta, mas acha bonito. Ou acha bonito, mas não gosta de cuidar. Mas sabe por que nós temos essa afinidade de jardim? Porque nossos pais foram criados num jardim. Num jardim lindo e maravilhoso. O jardim está dentro de nós. Nós somos flores. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Mas situações da vida consome a nossa estrutura, nós não desabrochamos, nós não trazemos a beleza, nós não expelimos o odor de Cristo, porque tem coisa dentro de nós nos consumindo e que vai levar ao momento de nos matar plenamente, nos tornar ossos sequíssimos, sem vida. Por isso eu quero perguntar para você, e você não vai me responder. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. O que é que tem consumido a sua alma? O que é que tem consumido a sua vida? O que é que tem tirado a beleza do teu ser? É muito importante que a gente pense nisso, irmãos. A beleza do Evangelho em nós é transmitirmos Cristo através das nossas vidas. E se nós estamos secos, sequíssimos, tal fato jamais irá acontecer. Aí o Senhor vira para o profeta e argui aquele profeta e diz: filho do homem, versículo 3, poderão reviver esses ossos?
Se o Senhor perguntasse para mim, eu sou profeta de Deus e você é profeta de Deus. Profeta quer dizer boca de Deus. Qual seria a sua resposta conhecendo determinadas situações? Talvez você ia dizer, está difícil. Não tem jeito. Aquela situação dali, aquele está morto. O profeta falou, isso. Só tu sabes, Senhor. Quando o profeta deveria dizer, na confiança, na fé, o Senhor pode. O Senhor pode. E nós, pela fé, crermos. É essa resposta que o Senhor espera de nós. Por quê? Porque Deus pode todas as coisas num processo de restauração. Mas Ele quer uma coisa nossa. A nossa fé. O nosso desejo de mudança, o nosso inconformismo de permanecermos naquela situação que tem nos matado a cada dia. E Ele quer nos desafiar. É como se dissesse assim, Deus vai entrar com a maior parte, Bruna, no processo. Mas você tem que fazer a sua. Deus sempre quer que a gente faça alguma coisa. Deus sempre quer. Em toda a Bíblia, Deus nos constrangeu, ou nossos irmãos do passado, a dar um passo. O cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mulher do fluxo de sangue, ela usou todas as forças para cortar uma multidão sem vida, doente. E fez a parte dela. E tantos outros. Mas todos eram motivados pela fé. Se eu não posso ir andando, se eu não posso ir correndo, eu vou andando. Se eu não posso ir andando, eu vou me arrastando. Mas eu vou. E quando eu tiver fé, eu vou. A gente não pode abrir mão disso, da nossa fé. Lendo esse texto, para que haja restauração na nossa vida, é necessário que a gente se abra para o auxílio da palavra de Deus. E o versículo de número 37, versículo 4, diz, então me disse para o profeta, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O que nós precisamos, irmãos? Estarmos com o coração aberto, sem restrição, com toda a impotência, com toda a dificuldade, com todas as limitações dos momentos que nós estamos passando, das dores que nós estamos vivendo, das situações inibidoras. Nós precisamos o quê? Ouvir a palavra de Deus. Enquanto a gente não abrir o coração para isso, qualquer um de nós abrir o coração para a palavra do Senhor, nós vamos permanecer nessa situação. E não é apenas o ouvir de ouvir, de escutar, é ouvir no sentido de entender essa palavra que traz conhecimento para gerar transformação, e não apenas informação.
Por que muita gente não tem mudado? Porque as igrejas estão cheias de pessoas doentes, de pessoas sem vida, de pessoas sem alegria, porque apenas estão ouvindo uma palavra. Tiago nos exorta que nós não devemos apenas sermos ouvintes da palavra de Deus, mas operosos praticantes. Eu estou recebendo a palavra, eu tenho que ficar que nem cachorro, vou usar essa expressão. Quando ele recebe um osso, e você vai querer tirar da boca dele aquele osso, ele vai ficar travado, ele não vai querer abrir mão daquilo. A gente ouve mensagens, mais mensagens, baseadas nas palavras de Deus, sabe da nossa condição de vida, sabe que a gente não tem avançado, mas porque a gente só está ouvindo, a gente só tem informação. A palavra de Deus precisa entrar em nosso ser, nos alimentar, como a água viva do Senhor, que mata a nossa sede plenamente, e que a gente tem vontade de beber a cada dia, se alimentar dela, porque só através dela nós vamos ter uma nova história na nossa vida. Amém? Como é que está seu relacionamento com a palavra de Deus? Como é que está a sua dedicação em viver essa palavra? Como é que está a sua disposição espiritual? Mas pastor, eu estou fraco, pastor. É aí que você deve buscar mais ainda. As coisas que mais entristecem Deus hoje, eu creio, é isso daqui, ó. Bancos vazios, de pessoas que estão precisando ouvir, mas não tem força para ouvir, porque a fraqueza está tão grande. Outros não têm força nem para levar o outro, e se torna o quê? Um vale de pessoas fracas, pessoas sem força, de pessoas sem esperança. Por isso, meus irmãos, busque auxílio na palavra de Deus. Busque Deus. Se dedique em estar e desenvolver a presença de Deus na sua vida. Não abra mão da palavra, busque o Espírito Santo. Busque ler a Bíblia com amor, com interesse. Suas devocionais na palavra de Deus. Chore, se quebrante diante da palavra. Ore aquela palavra sobre sua vida, ministre na sua vida. Reconheça o poder dessa palavra para te transformar. Quem aqui foi transformado pela palavra? Nós somos transformados pela palavra de Deus. Não podemos, por isso, abrir mão da palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor, através dela, Deus criou todas as coisas. Deus cura através da sua palavra. Deus salva através da sua palavra. E nesta noite, Deus quer nos restaurar através da sua palavra. Mas nós precisamos da sua palavra. O salmista, no Salmo 119, 28, ele fala uma coisa muito interessante que se encaixa com isso daqui como uma luva. A minha alma se consome de tristeza. Estava seca. Mas dentro da sua fraqueza, da sua falta de esperança, ele diz: fortalece-me segundo a tua palavra.
E ele acrescenta no Salmo 119, 50. Isto é a minha consolação na angústia. A tua promessa me vivifica. Ou seja, a tua palavra me vivifica. Irmãos, ame essa palavra. Não abra mão dessa palavra na sua vida. Jovem, não abra mão dessa palavra. Nós estamos enfrentando tempos tão difíceis, tempos de tanta ilusão, e a gente não pode abrir mão dessa palavra. Porque quanto mais nós abrirmos mão dessa palavra, mais seco nós ficaremos. E nos tornaremos religiosos. Presta atenção, lembre-se. O que o Senhor fala. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E talvez Ele esteja falando com você nesta noite. Ouça a palavra de Deus. Indo para o final, valorize nesse processo de sequidão a comunhão fraternal. Versículos 7 e 8. Então profetizei como se me deu ordem, o profeta falou, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. Eles ouviram a palavra, que foi o primeiro passo, o primeiro processo para a restauração. Eles começaram a ganhar vida. Aqueles ossos que viviam na sua comunicação de secura de uma nação, cada osso procurou o seu osso. Eu acho isso interessante. E os ossos foram se juntando a quem lhe pertencia. E aquele povo, em sua estrutura, ganhou vida. Isso é uma visão. Agora imagine um bocado de estrutura física, um bocado de pessoas, na sua reestruturação, já respirando, em pé, mas paradas. Isso eu aprendo que, como ossos secos, para o milagre de restauração ocorrer nas nossas vidas, a gente não pode abrir mão da comunhão um com os outros. Nós não podemos abrir mão da comunhão. Infelizmente, muitos irmãos, na sua secura, na sua religiosidade, não têm prazer em estar com a igreja do Senhor. Não tem prazer em se relacionar com outro irmão. Se você tem essa prática, meu irmão, minha irmã, você tem ossos secos na sua vida. Porque nós somos um corpo, corpo de Cristo. Eu costumo dizer, quem já viu aqui uma cabeça andando na rua sozinha, você já viu isso? Já viu um braço abraçando os outros sozinho na rua? Um pé andando sozinho? Você não viu. Porque quando o Senhor nos chama de corpo, Ele nos chama de unidade. E como unidade nós precisamos viver assim. Porque é um dando vida para o outro. Um alimentando o outro. O sangue de Cristo correndo no corpo de todo. Nós não podemos abrir mão da comunhão. A comunhão traz vida.
E a comunhão é necessária. O Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, comunhão plena. Nós, corpo de Cristo, não podemos viver uma vida sem estarmos atrelados e vivendo como corpo diante do Senhor. Esse corpo que tem um amor fraternal. O texto diz: enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez grande rebuliço, e os ossos se assegaram aos seus ossos. Eu quero saber de você se o Senhor está fazendo um reboliço na sua vida agora. Amém? Está fazendo um reboliço na sua vida agora? Alguma coisa mexendo dentro de você? Aleluia! E Ele vai fazer. Porque você talvez esteja calado aí, o Espírito Santo está fervendo no seu coração. Diz assim: eu preciso melhorar a área da minha vida para que eu não caia no campo da sequidão. Mas eu preciso da palavra, eu preciso da comunhão com meus irmãos. Eu preciso da minha fé. Que a gente não pode se afastar, porque a restauração exige comunhão. Hoje, muitos estão no vale de ossos secos, porque se afastaram de Deus por força de frustração nos seus relacionamentos errados. Porque se afastaram de Deus por força de problemas no seio das suas relações familiares, muitas pessoas brigadas por seus problemas não resolvidos dentro da sua família. Muitos estão secos porque se afastaram da prática do perdão. Muitos se afastaram de Deus por conflito com irmãos do corpo de Cristo e traz prejuízo para a sua vida. Muitos se afastaram de Deus por frustrações espirituais. Não sabem viver uma vida espiritual. Muitos se afastaram de Deus, infelizmente, por religiosidade, por uma vida de máscara, por rituais. Estão caminhando com a igreja, fazendo o que a igreja do Senhor faz, mas não tem relacionamento com Deus. Isso é secura. Tudo isso, irmãos, quando gera a falta da presença de Deus, gera em nós sequidão espiritual. Por isso que a gente precisa de comunhão. É a igreja que nos envolve. Nós viajamos semana passada, passamos 4 dias fora como igreja, 38 pessoas. E foi gostoso ver aquilo. Os irmãos em comunhão, os irmãos em concordância, os irmãos em alegria. Na dificuldade de um, outro socorria. Um sustentado pelo outro. E todos com o propósito de louvar e adorar o nome do Senhor. Vida. A gente precisa, por isso, pagar o preço da comunhão. E certamente a vitória sobre nossas vidas também virá. Ninguém é uma ilha para viver isolado. No versículo de número 7 e 8, para finalizar, a gente percebe que aqueles ossos se uniram, mas ainda faltava a complementação, a finalização geral daquele milagre, para haver a restauração plena. Quero te contar aqui,
busque restabelecer ou estabelecer seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Amém? Agora é tarde. Busque restabelecer seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Eu confirmo. Eu preciso dar espaço ao Espírito Santo de Deus na minha vida. Porque é o Espírito Santo que vai nos enchendo. É o Espírito Santo que vai nos guiando, é o Espírito Santo que vai nos convencendo. O Espírito Santo, ele não vai nos fazer paralisar na condição apenas de corpos, caminhando, falando, mas sem vida. A gente precisa sair desse vale. A gente precisa entender que o Espírito Santo de Deus veio e soprou sobre aquele exército de pessoas reestruturadas, mas que precisavam vida. Versículo 10, e o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, se coloca de pé, e se transformou num grande exército, um grande e extremo exército. Quando a gente permite que o Espírito Santo faça isso nas nossas vidas, a gente, irmãos, vai viver aquilo o qual nós somos chamados. Um povo chamado para fazer parte do exército de servos, de adoradores do Senhor. E passando a saber viver, independente das circunstâncias e situações da vida. Lá na Babilônia, dores, tristeza, ausência do templo, eles penduraram no salgueiro as suas harpas. Hoje, você pode passar por dores, você pode passar por sofrimento, você pode passar por tristeza, você pode passar por decepção, mas quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, jamais a gente perde a alegria do Senhor na nossa vida. É nessas situações, são nessas dificuldades que nós nos despertamos a cada dia, que a nossa vida começa a testemunhar do Senhor. Nós não nos colocamos no campo dos derrotados. O Senhor quer que você se levante, como aquele exército, na palavra do Senhor, se levantou e ganhou corpo. E Vinícius, eles voltaram a cantar. Será que esse povo vai voltar a cantar hoje, Vinícius? Vamos cantar ao Senhor. E você vai cantar agora de todo o coração ao Senhor. Dentro daquilo que o Senhor falou no teu coração. Ouve a palavra do Senhor e sereis transformados. Quando permitirem que o Espírito Santo do Senhor encha o seu coração e traga para a sua vida uma nova história. Amém? Vamos adorar o Senhor. Espírito de Deus nesse lugar, com seu poder e sua graça, venha avivar. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com seu poder e sua graça, venha avivar.
faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sopra sobre os ossos secos, sobre as promessas que foram esquecidas aqui. Sopra sobre essa terra vazia e sem vida, sobre a nossa nação, Espírito de Deus. Sopra, Senhor. Ouça essa canção com atenção. Uma palavra tua, um brilho do seu rosto move os céus e o mar. Um toque das tuas mãos, um sopro dos seus lábios move o meu coração. Sopra sobre os ossos secos, sobre as promessas que foram esquecidas aqui. Sopra sobre essa terra vazia e sem vida, sobre a nossa nação, Espírito. Sopra sobre os ossos secos, sobre as promessas que foram esquecidas aqui. Sopra sobre essa terra vazia e sem vida, sobre a nossa nação, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Que a tua vida ergue este exército, que o teu Espírito se levante em nós. Nascemos para esta hora, em uma voz nos levantamos. Que a tua vida ergue este exército, teu Espírito se levante em nós. Nascemos para esta hora, em uma voz nos levantamos. E o Senhor fala com o profeta: e eu porei em vós o meu espírito, e
vivereis, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Se você sentiu o vento do Espírito Santo movendo aí no seu coração nesta hora, quero chamar 3 irmãs da intercessão para vir aqui à frente. O Espírito Santo te quebrantou nessa hora. Só você que pode fazer uma avaliação da sua vida. Eu não posso. Eu até gostaria. Mas o Espírito Santo está movendo aqui dentro. Com seu sopro suave. Se você abrir o seu coração, você vai deixar toda a sua resistência e vai se apresentar diante do Senhor. Porque o Senhor está te dando a oportunidade de você receber nova vida, de receber uma nova história. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus continuar ministrando o seu coração. Você pode começar a orar, você pode começar a exaltar o nome do Senhor. Que a tua vida ergue este exército. Teu Espírito se levante em nós. Nascemos para esta hora. Em uma voz nos levantamos. Que a tua vida ergue este exército. Sobre os ossos secos, sobre a secura espiritual, agora nós declaramos vida do Senhor. Vida, 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 vida. Tua vida é esse exército. Nos levantamos. Certamente você está sem força, porque todo operar é de Deus. Aqueles ossos se levantaram por força da palavra e por força do Espírito Santo. Se o Espírito Santo falou ao seu coração, permita ser conduzido por Ele. Venha cá à frente, ou levante a sua mão onde você está, para que a gente possa orar por sua vida. Temos alguém nesta noite?
Temos alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o momento seu com Deus. E o Espírito Santo de Deus sobre sua vida, Ele vai continuar lhe ministrando. Ministério de intercessão vai estar aqui. Nós estaremos há pouco acabando esse culto. Mas as irmãs vão estar aqui à frente. Este tempo de culto não quer dizer que você vai deixar de estar na presença para cultuar o Senhor. Você vai vir aqui à frente, se desejar, colocar a sua demanda, a sua necessidade, a sua dor, a sua luta, ouvir uma palavra sobre sua vida, para que o Senhor te abençoe. Levante suas mãos. Deus, obrigado. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor conhece as nossas fraquezas. O Senhor sabe quando nós estamos sem esperança. Por isso, nesta hora, Deus, nós te pedimos que o Senhor continue abençoando, através do Teu Santo Espírito, convencendo cada um da necessidade de buscar uma nova história na sua vida. Pai, concede graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor especial do nosso Deus e a ministração especial, a consolação especial do Espírito Santo continue enchendo sua vida, te concedendo graça. E toda a igreja diz amém. Que Deus abençoe, que você tenha uma semana especial. Louve o Senhor.